Sejam bem-vindos a mais um Les a Les, desta feita na União de Freguesias de Ruivães e Novais. Estamos em pleno adro da freguesia da paróquia de Novais para falar com o autarca local, Duarte Veiga, que nos vai falar certamente sobre os diversos projetos que existem para esta União de Freguesias. Muito obrigada por nos acolher neste belo local com tanto sol é exatamente para falar sobre este trabalho que tem vindo a ser feito aqui nesta União de Freguesias. Estamos no novo ano, novo orçamento. Quais são as prioridades para a União de Freguesias de Ruivães e Novais? Obrigada por ter vindo. Muito bem, muito obrigado por terem vindo também aqui à nossa comunidade de Ruivães e Novais. É sempre um prazer receber-vos e falar daquilo que são os nossos anseios, as nossas ambições para este novo mandato que começou há cerca de um ano e que estamos a trabalhar para que até ao final do mesmo possamos concretizar todos aqueles projetos que apresentamos no âmbito da nossa candidatura. Daquilo que me apraz dizer que é mais fundamental e também daí estarmos aqui em Novais e neste local, tem a ver com o que para mim, para nós enquanto Executivo, será a obra Ex Libris aqui nesta comunidade, que será o alargamento do cemitério paroquial, a criação de um parque de estacionamento que sirva quer a igreja, quer o centro pastoral inaugurado recentemente, quer também o cemitério, e ao mesmo tempo criar um parque de lazer aqui nesta zona para criar aqui uma nova centralidade na comunidade de Novais. Daí estarmos aqui neste local, um local agradável, como pode verificar, e tudo isto tem depois o seu seguimento, que é, ao criar, e foi recentemente adquirido através do município e da Junta de Freguesia, cerca de 17.500 metros quadrados de terreno, e muitas vezes, e eu como participo nas assembleias municipais, discute-se muito a questão da venda de parcelas que são os sobrantes, as chamadas zonas verdes, que há por todo o município, quando se cria um loteamento, depois há aquelas excedências ao domínio público e que a Câmara Municipal tem vindo a alienar, a vender ou então a promotar, e muitos têm criticado quanto a essa alienação como se fosse a vender património público ao desbarato. Mas também é de salientar que também houve a aquisição aqui de 17.500 metros quadrados, passa até 17.500 metros quadrados, para benefício não só da comunidade de Ruivães e Novais, mas para benefício de todo o concelho. E aqui também uma palavra de agradecimento ao município, por quando nós apresentarmos o projeto de aquisição desta parcela de terreno, eles serem nossos parceiros e está já concretizado o negócio. Para dar ainda mais centralidade a este espaço que estamos aqui e ao parque de estacionamento, ao parque de lazer e ao alargamento do cemitério. Estamos também a trabalhar juntamente com o município e com um promotor, um proprietário de um terreno aqui contíguo, aqui na nossa frente, para que possamos criar também aqui uma avenida mais central de acesso a esta zona. E penso que se nós conseguirmos efetivamente criar esta avenida, então aí sim, esta zona será uma nova centralidade da comunidade de Novais, que trará aqui muitos benefícios e com certeza muita gente de fora a visitar aqui o nosso parque de lazer. Sr. Presidente, naturalmente que estas são as prioridades para esta zona aqui e disse muito bem, este local foi escolhido propositadamente porque estamos aqui ao pé do Centro Pastoral e Paroquial de São Simão de Novais e é exatamente por trás deste espaço que esse terreno existe. Portanto, é toda uma zona neste momento descampada que vai passar a ter aqui uma vitalidade totalmente diferente. Sim, desde logo a utilidade para fazer crescer o cemitério paroquial, que já estava lotado, e precisamos mesmo de dar aqui um novo alargamento ao cemitério, que já começamos até com movimentação de terras. Eu ia perguntar exatamente isso, essas obras já arrancaram, não é? Já arrancaram, embora ainda estamos a trabalhar no projeto definitivo, mas sabemos que ali já tem que levar uma camada de terra e já estamos a colocar a terra. E sim, sem dúvida que aqui será, eu não tenho dúvidas nenhumas quanto a isto, e gosto de ver sempre um pouco mais à frente do que do dia da manhã só, e vejo que daqui a 4, 5 anos
aqui será um novo centro da paróquia da Eu ia freguesia de perguntar-lhe Novais. isto, Sr. Presidente, em relação ao cemitério, claro, é uma urgência, já estão as obras a começar a mexer, e em relação a esse espaço, a esta avenida que quer abrir, ao parque de estacionamento, também a esta zona verde que quer criar, quanto tempo é que faltará para começar as obras? Pronto, o tempo é sempre incerto, porque depende muito da conclusão dos projetos. Mas o terreno já foi adquirido. O terreno já foi adquirido, já existe uma ideia base que foi apresentada, porque já vem a ser trabalhado de trás. Já no último mandato já tínhamos encetado várias negociações com o proprietário do terreno para adquirir o terreno. Não foi concretizado no mandato anterior, mas que nós já tínhamos bem presente aquilo que queríamos, que até na nossa campanha eleitoral, que nos trouxe até aqui, apresentámos já um vídeo em 3D daquilo que é a nossa ideia para este espaço. É um espaço com árvores, com um parque de skate, diversos divertimentos para crianças. Tem também ali uma casa em ruínas, que a nossa ideia é que aquilo seja reconstruído e que possa ser um restaurante, um salão de chá, um café com esplanada para dar apoio a este parque de lazer, e com essa rentabilidade que advirá desse espaço, da concessão, do aluguer, do arrendamento, o que quer que seja, que possa ser esse dinheiro que irá ser reinvestido sempre neste parque, ou seja, que este parque não fique para presidentes futuros, para claro, juntas de freguesia que venham após de nós, que não olhem para aqui como um investimento que é um elefante branco. Não, ele tem que se pagar a si próprio. Claro. Falou-me desta intervenção, que é de facto um projeto que já percebi que é muito importante para si, e intervenções, e estamos a falar um bocadinho de futuro, mas no presente, que intervenções estão a decorrer nesta União de Freguesias? E claro que me refiro às duas, Ruivães e Novais. Aqui em Novais terminámos também recentemente a conclusão da rede de saneamento básico. Novais está completamente coberto de saneamento. Temos em Ruivães a decorrer, neste momento, uma obra de saneamento, já está outra a ser protocolada para arrancar logo de seguida, e eu espero mesmo que até ao final deste ano, não estou a falar deste mandato, até ao final deste ano, que Ruivães, se não estiver a 100%, esteja nos 95% a 97%, ou seja, haverá ali algumas casas que inevitavelmente será quase impossível fazer. Pela localização. Mas que este ano ficará completo. Em Ruivães também temos aqui um propósito que já tem vindo a ser arrastado por algumas burocracias, que tem a ver também com a criação do Parque de Lazer de Rebordelo, que é uma urbanização que está em franco crescimento. Posso lhe dizer que até ao final deste ano seguramente estarão ali 50 ou 60 habitações a ser concluídas de construção. Portanto, é uma zona que vai crescer muito a nível populacional e que para nós faz todo sentido ter ali também uma zona de um parque de lazer com as mesmas condições que perspectivamos para aqui para Novais, ali para Ruivães também. E é dentro disso, pois, pequenas obras que vamos fazendo. Agora recentemente tivemos que fazer uma intervenção que não estava previsto fazer, mas com estas fortes chuvadas que assolou o nosso país, tivemos várias ruas alagadas, porque é uma zona de muita água, e as minas encharcaram, a água veio à superfície e as ruas abateram. Tivemos que fazer escavações, meter tubos de drenagem e conduzir essas águas para as ribeiras que já existiam, mas que a água não estava a ir para lá. Não estava previsto fazer, estamos aqui a falar num investimento na ordem dos 20 mil euros que não estava previsto e que tivemos que fazer. E para uma junta de freguesia é sempre complicado. Vamos abordar uma das questões que tem sido cada vez mais debatida e muito fraturante, que é a desagregação das uniões de freguesias. Aqui, a desagregação de Ruivães e Novais foi aprovada em Assembleia de Freguesia, também em Assembleia Municipal, algo que foi fortemente contestado por si, ou seja, considera que a proposta que foi a votação não cumpre a lei. Como é que está este processo? Na altura também referiu que ia até expor a situação na Assembleia da República. Como é que está este processo? Isto é um processo que tem aqui muito o sentimento das pessoas, a emoção à flor da pele. E eu compreendo. No entanto, enquanto Presidente de Junta e quando nós somos líderes do que quer que seja numa empresa, seja numa junta de freguesia, seja de um grupo, seja de uma equipa de futebol, temos que tomar opções. E as nossas opções não podem ser tomadas com base na emoção
Claro. do dia a dia, tem que ser não pela emoção, mas pela razão e tentando perspectivar à frente. E aquilo que eu considero é que, desde logo, uma desagregação da nossa comunidade, Ruivães e Novais, não nos traz vantagem nenhuma. E devíamos ter aprendido esta lição, por exemplo, quando Novais era só Novais, Novais perdeu a pré-primária, Novais perdeu a primária, e se perguntar, mas perdeu porquê? Porque não tinha peso suficiente a nível de população. E isto que está em cima da balança, temos que pesar isto, que é, nós só temos poder de reivindicação nos organismos públicos com o número de pessoas, com o número de eleitores, com o número de habitantes. E se podemos andar por onde andar, é isto que está em cima da mesa. Considera que a União traz outro peso, a União traz a força. Neste caso a Novais, porque neste caso a freguesia é mais pequena. Novais e a Ruivães, porque eu, e espero que não seja eu o mensageiro do mal, mas eu começo a ver esta forma, e se nós desagregarmos, eu vejo, por exemplo, Ruivães, em meia dúzia de anos, perder a extensão de saúde, os centros de saúde. Percebe? É isto, é que me faz olhar mais à frente um bocadinho para tentar acautelar e precaver essas situações. No que diz respeito ao processo da desagregação das freguesias, foi feito aqui, ou melhor, tentámos várias vezes até com todos os órgãos representativos da Assembleia de Freguesia explanar o que diz a lei. Eu, enquanto jurista, fiz a minha interpretação da lei, tentei explanar, não quiseram ouvir, já toda a gente sabia o que dizia a lei, mas sinceramente não sabiam. E depois, quando eu tentei explicar o que era o artigo 25, porque está aqui, é o ex-libris daquela lei, é o artigo 25. E toda a gente olhava, quando chegava ao artigo 25, já tinha lido os outros 24 artigos anteriores e já era possível desagregar, até chegar ao 25. E depois chega ao 25, a coisa muda de figura. Pronto, eu tentei explicar várias vezes, mas depois era a emoção que falava mais alto do outro lado. Sr. Presidente, mas deixe-me entender uma coisa. Quando fala em emoção, significa que a percepção que tem das pessoas é que querem a desagregação? As pessoas, e nós tivemos acesso a um abaixo-assinado, e as pessoas que assinaram, praticamente todas elas são pessoas já com alguma idade. Claro. Ou seja, que sempre se identificaram como Novais é a nossa freguesia. E se alguém chega à sua porta e que lhe diz, olha, assina aqui este documento porque nós vamos poder ser uma freguesia autónoma novamente. A pessoa assina de olhos fechados, não tenho dúvidas nenhumas. Claro. Eu se calhar assinaria. Assim, a frio, assinaria. Agora, é preciso ver mais à frente. E eu tentei sempre fazer com que as pessoas percebessem. Fizemos 2 sessões de esclarecimento no mês de agosto, uma em Novais e outra em Ruivães. Infelizmente a adesão foi pouca. Claro. Foi pouca. Que me deu a entender que as pessoas... Têm uma opinião formada. É isso. Ou não queriam saber, ou então, tanto se lhe dá como se lhe deu. Esta foi a percepção que eu fiquei. Quisemos fazer um referendo, foi aprovado fazer o referendo, ainda que a oposição não quisesse ouvir as pessoas através do referendo, quiseram andar de porta em porta, que eu acho que não é assim que se ouve as pessoas, não é de porta em porta, não é assim que funciona. Isso é para campanhas políticas, não é para assuntos sérios como são estes. Não quer dizer que a campanha não seja séria, mas é completamente diferente. Claro. Então, isto chegou ao ponto que chegou. Fizeram um relatório, apresentaram um relatório. Infelizmente, o relatório não cumpre os requisitos que a lei exige. E não é o Presidente da Junta que exige, é a lei. E se a lei exige que sejam cumpridos determinados requisitos, desde logo o critério de fundamentar o erro manifesto e excepcional causador de prejuízo à população. A partir do momento que não existe esta fundamentação do erro manifesto e excepcional causador de prejuízo à população, não pode avançar. Agora, qual é o erro manifesto? No documento que me apresentaram não aparece erro nenhum, vem falar de coisas por todo o país, aconteceu erros manifestos, concretamente não conseguiram especificar. E é isso que me revolta, que mesmo tendo passado na Assembleia de Freguesia, e aqui também convém ressalvar isto, que é, pode-se pensar muitas vezes que nós, por ter maioria, que
fazemos com que toda a gente vote, da nossa equipa, que vote conforme as indicações. Não, há liberdade. Há liberdade, sempre houve, e aqui notou-se. Claro. Aquelas pessoas que estavam realmente reticentes e quiseram votar contra, votaram contra. Aquelas pessoas que para eles, eu não quero aqui grandes problemas, abstiveram-se. E foi por isso. Abstenção. E depois chega à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal, em que, na reunião de Câmara, o Presidente da Câmara põe aquilo à votação e diz claramente que eu estava presente e ouvi. Aqui deve faltar documentos porque isto não está completo, vamos votar. E toda a gente vota a favor. Se falta documentos, ponha votos, toda a gente vota a favor, aprovado por unanimidade da reunião de Câmara, vai à Assembleia Municipal no mesmo dia, votam a favor, sem ler os documentos. Isto é que eu fico completamente aparvalhado, que não tem outro termo. Quando acontece isto? Sr. Presidente, só mais uma questão em relação a este assunto, e já percebemos aqui o processo. Tenho a noção que há muito pouco a fazer agora, ou seja, foi aprovada em Assembleia de Freguesia, em Assembleia Municipal, só falta a Assembleia da República, que certamente, se aqui localmente foi uma decisão, no seu entender, a régua esquadro, muito mais vai acontecer na Assembleia da República. É aí que eu confio que na Assembleia da República, que é a casa-mãe da democracia, que é onde se faz as leis, ao menos lá vai-se cumprir a lei. Pronto, e é isso que, e há um bocado perguntava-me o que é que eu tenho feito, que eu disse que ia até à Assembleia da República, o que eu tenho feito, tenho estudado o processo, claro. Porque eu não gosto de falar sem perceber do que estou a falar. E aquilo que eu estou a estudar, estou a preparar uma carta para a Assembleia da República, a especificar, a contar tudo o que se passa, quais são as minhas perspectivas e o porquê desta minha tomada de posição, e ao mesmo tempo que esta delegação que está, ou que vai analisar as desagregações de freguesia, que se pronuncie quanto ao cumprimento da lei, porque eles não podem dizer que desconhecem a lei. Não, isso eu não posso aceitar de ânimo leve. Até porque eles que as criam, não é? Exatamente. Muito bem, Sr. Presidente, passamos à frente deste assunto. Diga-me um projeto, já percebi que Novais tem aqui um grande projeto para toda esta zona, de uma forma geral e pensando à la longa, até ao final do mandato, que projetos é que tem para esta União de Freguesias, independentemente da desagregação ou não? Pronto, desde logo, esta zona aqui em Novais temos também um projeto que está aqui mais condicionado um bocadinho, mas é a criação de uma nova sede de junta, que se calhar não é bem uma sede de junta, é mais a Casa de Novais, que nós queremos congregar ali vários serviços, que também já existe a ideia, um projeto em 3D, com a ideia estruturada, para implementar também aqui em Novais, num espaço público. Para Ruivães, Parque de Lazer de Rebordelo, e a criação de uma via que também para nós consideramos que é fundamental, que é ligar a travessa do Pereiró ali junto ao campo de futebol do Ruivanense. É uma travessa que não tem saída e que iria também dar ali um novo movimento. Isto porquê? Porque ao fazer também esta nova via, nós criamos ali espaço para fazer um parque de estacionamento também de apoio à coletividade do Ruivanense, que estamos a falar em dias de jogos, não têm onde estacionar, não tem estacionamento, e que vamos colmatar esta falha grave. Ao mesmo tempo, queremos continuar com a pavimentação da ligação da Rua de Ouros à zona do Calvário, à Capela do Calvário. E na Rua do Caneiro, também fazer lá uma pavimentação que já estava prometida o ano passado e que não foi possível fazer, mas penso que até ao final do mandato ficará. Claro que para fazer obras, seja aqui, seja em Ruivães, é preciso uma boa articulação com a Câmara Municipal. É o que tem acontecido? Tem acontecido, mas mas parece uma negação e eu quero que não o seja, embora aqui um bocadinho de pé atrás. Eu vou-te explicar porquê. Eu tenho visto a posição do Sr. Presidente da Câmara, vem visitar as freguesias, sim senhor, mas depois vejo os grandes investimentos a ser feitos no centro da cidade. Estamos a falar agora desta nova avenida que foi feita entre o novo Lidl e o Leclerc. Estamos a falar agora do parque de estacionamento e da avenida que vai ser criada para... Em direção ao hospital. E eu não queria que se tornasse num presidente da junta da Câmara Municipal. Eu espero que o presidente de Câmara, e eu acredito que isto vai acontecer,
tenham uma visão mais abrangente, porque é o Presidente do Conselho, não é da cidade de Famalicão. Porque há lá a junta de freguesia para tratar dessas coisas, temos que ser mais abrangentes. E depois, quando falamos de recursos para as freguesias, saiu uma notícia recentemente que as freguesias vão receber cerca de 2,5 milhões de verbas livres e não sei o quê. E eu olho para as verbas livres e não vejo nenhum aumento significativo. Não vejo. Eu olho para aqueles protocolos que nós pedimos para fazer, porque é necessário, e vejo sempre ali uma negociação muito... vejo a questão do saneamento, porque temos que esperar mais um bocadinho, porque agora não há dinheiro, mais a seguir. Vejo aqui um arrastar, quando se trata no centro da cidade, parece que é de um dia mais para o fácil. outro. Mas também tem uma coisa, e também fica aqui bem presente. No jantar de Reis, o Sr. Presidente da Câmara, ainda não tive a oportunidade de reunir com ele para falar acerca disso, mas também ele deixa bem presente que o orçamento municipal era um orçamento com... maleável. Elasticidade, acho que foi mesmo assim que ele utilizou, com elasticidade. Pronto, e é isso que eu guardei para mim, que é, quando Ruivães e Novais tiver uma necessidade, um projeto para apresentar, eu vou esperar essa elasticidade exista. Chegue também aqui à nossa comunidade, porque não é por estarmos afastados da sede do Conselho que deixamos de ser tão cidadãos, tão famalicenses quanto os que habitam no centro da cidade. Isso eu não vou permitir que aconteça, pelo menos de ânimo leve. Se vai acontecer ou não, se é outra conversa. Pois, nem tudo passa por si, não é? Sr. Presidente, em relação, e para terminar esta nossa conversa, em relação aqui a esta União de Freguesias, debate-se cada vez mais o problema da falta de habitação, já por isso eu estava a perguntar antes de começarmos esta entrevista, já disse que em Ruivães até há algumas respostas, Novais não. Exatamente. E Novais, efetivamente, não tem muito mais por onde crescer neste momento. Sim, pronto, e há um bocado estes projetos tendem a mudar isso. É isso, há um bocado falável que a minha visão não se prende só do dia de hoje para amanhã, não é só a questão de tapar os buracos que porventura abriram ou cortar as ervas nas valetas, é uma visão de futuro. E existindo já esta falta de oferta, nós estamos a trabalhar com o município, com o Departamento de Urbanismo, agora a aproveitar também a alteração do PDM que está a decorrer, e com os proprietários desta quinta aqui na nossa frente, para criar esta tal avenida que vai ligar aqui a Rua da Igreja com a Rua da Corredora e com a Rua da Boca, que faz ligação a Ruivães, e que toda esta encosta, desde o loteamento da Corredora até aqui abaixo, passe para a zona de construção. E então aí sim, Novais terá mais aqui um espaço enorme para construção, com loteamentos, que virá trazer esta nova centralidade para junto do parque de lazer a ser construído. É isto, é tentar ver sempre à frente. E quando me perguntam o que é que tu perspectivas para a freguesia de Ruivães e Novais, eu gosto de olhar sempre daqui a 5, 10, 15, 20 anos, o que é que eu gostava que acontecesse na terra que eu nasci e que eu escolhi para viver, e eu perspectivo coisas boas desde que me deixem trabalhar. Sr. Presidente, para terminar, quer deixar alguma mensagem às pessoas que vivem cá e não só? Às pessoas que vivem cá e não só. Para quem vive cá em Ruivães e Novais, sabem que tenho aqui uma junta de freguesia sempre como parceira em tudo aquilo que precisar. Temos que ser sempre resilientes, e Ruivães e Novais, a nossa população tem sido resiliente, tem mostrado nestes últimos anos que somos capazes de superar todas as dificuldades que aparecem, e acima de tudo temos que estar unidos e gritar bem alto que aqui somos felizes. Muito obrigada por nos acolher então aqui em Novais para falarmos um bocadinho desta União de Freguesias, assuntos muito importantes para esta União de Freguesias. Foram aqui conversados com o Duarte Weigel, que é o autarca desta União de Freguesias de Ruivães e Novais. Na próxima semana voltamos com o Les a Les noutro ponto do concelho.